anunciando a sua salvação. Efésios capítulo 1, versículos de 1 a 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Vamos ler todos juntos na tela o verso 7, todos juntos. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo... Só essa frase bem forte mais uma vez. Segundo... Amém. Senhor, abençoa-nos nesta noite, segundo as riquezas da sua graça. Que precioso esse domingo, que poderoso esse domingo, quando um ensino tão profundo passa pelo púlpito da igreja, pelos lábios do pastor, toma o coração dos fiéis e, ó Deus, consolida e fundamenta a fé da igreja no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pelas riquezas de sua graça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Meditando nos Salmos, irmãos, Salmo 96, versículo 2, fomos conclamados pelo salmista a anunciar de dia em dia a salvação. Quando li essa expressão, Salmo 96, versículo 2, anunciar de dia em dia a sua salvação, decidi aproveitar a temática do salmista e pensar com a igreja qual é o conteúdo da salvação, qual é o querigma da salvação. Quem esteve aqui de manhã e nos acompanhou por todo o culto matutino, você vai precisar, se não ouviu o sermão da manhã, precisa hoje à noite ou amanhã entrar no nosso YouTube aí e ver o sermão da manhã para conectar a ideia. O sermão está publicado na capa do boletim que você tem nas suas mãos. Quem entrou no santuário deve ter recebido. E pela manhã nós andamos em duas direções. Primeiro trabalhamos a ideia da salvação pela graça e a defendemos no texto sagrado. Absolutamente salvação diferente daquilo que é pregado em muitas religiões, da meritocracia, do esforço próprio, ou da absoluta obediência, total obediência aos mandamentos, como fonte salvadora. Nós a negamos e dissemos: salvação pela graça, somente pela graça. Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos por meio da fé, se não vem de vós, é dom de quem, irmãos? É dom de Deus. Ensino simples, básico da Sagrada Escritura, mas que passa por absoluta confusão quando colocamos a nossa salvação no sábado ou no domingo, na segunda ou na terça, em um princípio ou outro, na reverência a um mandamento, como se cumprindo um, pudéssemos cumprir todos os outros, quando a Bíblia diz o contrário: ao quebrar um, quebramos o quê? Todos os outros, porque todo pecado é contra Deus. Ao trabalhar a temática da salvação pela graça, fomos, no segundo aspecto matinal, falar sobre a natureza da graça, e foi demais poderoso passear por Oséias 11, de 1 a 11, descobrir como o nosso Deus, já desde o Velho Testamento, pensou no plano redentor uma salvação para todo aquele que nele crê. Oséias 11, de 1 a 11, o nosso Deus mostrando como ele amou o seu povo, mesmo quando o seu povo sacrificava Baal, mesmo quando o seu povo viveu em desobediência, ele obviamente levantou os seus pecados, confirmou os seus pecados. A lei, irmãos, afirma que somos pecadores, por isso a lei nos foi entregue, para que nos lembremos que somos pecadores. Por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão a glória de Deus. Mas a natureza da salvação em Deus, da salvação pela graça, é tão grandiosa e tão poderosamente desenhada em Deus, que Oséias capítulo 7, versículo 1 diz que nós, tal qual Israel, éramos uma nação como pombas perdidas. Oséias 7, 11. Ouvindo ora uma nação, ouvindo ora outra nação, seguindo ora um Deus, ora outro Deus, até que como aves e pássaros e pombas perdidas. A Bíblia diz, Oséias capítulo 11, de 1 a 12, que Deus levantaria o rugido de um leão, que seria o som, a direção, a voz, para o qual todas as nações, que são por eles chamadas, por Deus, chamados à salvação, caminhariam ao rugido daquele leão, ao som daquele leão. Hoje a Joselene me contribuiu mandando lá
As Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis, eu pude ver ali o menino Eustáquio, né, tendo sido retirada a sua capa de dragão pelo leão Aslan, e eu disse exatamente o que preguei hoje de manhã. O som daquele poderoso leão, no texto bíblico, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Que salvação! Mérito nenhum temos, não é, Zé Luiz? Temos mérito nenhum, mas agradecemos a Deus tão grandiosa salvação. Ao terminar essa mensagem, quero dar pequenas 3 recomendações aos irmãos e a dizer como podemos anunciar essa salvação e vê-la como um diferencial para nós e para as nossas vidas. Primeiro, destacamos aqui as riquezas da graça de Deus, já lido no texto. De acordo, diz Paulo à igreja de Éfeso, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Mas que riqueza é essa? Onde reside essa riqueza? Ou veja, qual é a mediação e o momento pelo qual nós cristãos, então regenerados, temos acesso a tamanha riqueza. Segundo o Evangelho de João, capítulo 1, verso 17, a Bíblia diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés. João 1,17. Mas a graça e a verdade vieram, aí eu destaco, João 1,17, se a equipe conseguir colocar na tela, destaco, mas a graça e a verdade vieram por intermédio. Pode colocar a segunda parte. A graça e a verdade vieram por intermédio. A minha versão mais antiga diz por intermédio ou por meio de Jesus Cristo. Se nós queremos ter acesso à grande graça de Deus e à graça salvadora de Jesus aos homens, o intermédio é um só, o meio é um só, Jesus Cristo. Isso destacado em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, quando o próprio Senhor vai dizer, através do Espírito Santo, nos lábios de Paulo, na carta a Timóteo, ele diz, portanto, você, meu filho, veja a recomendação de Paulo a Timóteo, você, meu filho, fortifique-se na graça que há onde? Em Cristo Jesus. O que ele está dizendo? Você vai buscar fortalecimento na graça que está em Cristo Jesus. Não há outro endereço. O CEP, o lugar dessa graça é Jesus. E por fim nós vamos encontrar Romanos 5, eu queria ler com os irmãos, Romanos 5, 20 e 21. Abra não só sua Bíblia nesse texto, você vai precisar dele, mas como a nossa equipe me apoia. Romanos 5, 20 e 21, veja como isso é definitivo, para nós entendermos como nós podemos alcançar e receber as riquezas da graça de Deus. Romanos 5, 20 e 21, diz assim, veio porém a lei e o objetivo, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A nova versão transformadora vai dizer assim, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, ou seja, a lei existe, viu Ademir, querido aí, saudade Ademir, que bom que você está aqui, Niterói veio até nós, né? A lei foi destacada, ó glória, né? Eu senti falta do ó glória, Ademir. Ah, o pessoal está aqui, ó. Na próxima você vai cantar, viu? A Bíblia diz que a lei foi destacada e colocada lá para que nós pudéssemos ter ressaltado o quê? Eu já disse aqui, o nosso pecado. Como é que eu ia saber se é pecado se eu não estudo a lei? Quando diz assim, não adulterarás. Se você vai viver no adultério, não sabe que é pecado, ainda vai dizer que está fazendo coisa boa. Não, a Bíblia diz, não adulterarás. É não de Deus. Quando a Bíblia diz, não cobiçarás. Se não dissesse a lei que é pecado, como é que você ia saber? A lei ressalta o pecado. A lei mostra o quanto você é pecador, o quanto isso é fator determinante para nós percebermos o nosso pecado e buscarmos nos arrepender dele. Mas veja o verso 21, agora acompanhe o verso 21. A fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna. Agora me chama a atenção. Para conceder vida eterna, veja a expressão, por Jesus Cristo nosso, vamos terminar? Nosso Senhor. A minha versão diz assim, para conceder vida eterna mediante Jesus nosso Senhor. Quando alguém perguntar a você, onde está a riqueza da graça de Deus? Em Jesus. Como eu posso ser hoje alguém abençoado pela graça salvadora e alcançado pela graça salvadora de Jesus, de Deus, por intermédio de Jesus? O que significa que nossa redenção, então, é o nosso Deus, na pessoa de Jesus, isso é nossa redenção, nos livrando do pecado e da culpa. Se nossa redenção significa ser livres do pecado e da culpa, quando isso acontece? Não somente no plano de redenção, porque na verdade é um plano, é um projeto, mas na concretude do plano,
que chamamos de regeneração. A regeneração é, na verdade, o complemento necessário à redenção. Muita gente sabe sobre a obra da redenção. Quando diz assim, você crê em Deus? Ele diz, eu creio. Você confia em Deus? Ele ainda diz, eu confio. Você crê que a Bíblia fala de Deus? Ele diz, eu creio. Mas muitas vezes o indivíduo professa isso, mas não nasceu de novo. A regeneração, irmãos, é fator fundamental para que a obra da redenção, coisas absolutamente distintas, sejam na nossa vida realizadas e alcançadas pelo reino de Deus. Sabe por quê? A morte espiritual é o estado natural do homem ímpio. Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quem já viu um morto fazer alguma coisa? Diz aí. Então ninguém aqui assistiu The Walking Dead, né? Ninguém. Vou fazer a pergunta de novo. Vale The Walking Dead. Até para eu descobrir quem anda vendo Netflix e cinema. Quem já viu morto fazer alguma coisa? Levanta a mão. Eu vou levantar logo porque eu não sou mentiroso. Eu vi mesmo, né? Zumbi. Vi uma vez para nunca mais ver. Troço horrível. Coisa horrível. Estou lá sentado no sofá, começa a levantar aquele defunto lá da sepultura. Você está andando todo, cara, a hora que cai um pedaço. Coisa horrível. É horrível aquilo. Não dá para mim não. E o pior de tudo, irmãos, é que eu sou meio sonhador. Sou como José é sonhador. Aí você vê um negócio daquele, de noite você tem pesadelo. A esposa toca a mão e você fazer um carinho, você logo pensa que é o bicho encostando em você. Aí ela, calma meu bem. Eu falei, foi que eu vi o The Walking Dead lá. Agora já até apaguei. Hoje talvez eu vá sonhar de novo, porque eu lembrei aqui com os irmãos. Mas é terrível. O que o Evangelho nos diz, irmãos, Efésios 2:1, é que morto não toma atitude nenhuma. Hoje um jovem da igreja, da Congregação Cristã do Brasil, escreveu para mim. Escreveu no WhatsApp, pegou o culto aqui, assistiu, ouviu o Evangelho e veio perguntar, o senhor é calvinista? O senhor é arminiano? E começou um monte de perguntas. Eu estou dirigindo a Angélica, levando a Angélica, e estou lá, calma moço, devagar, e blá, 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 o senhor da congregação, que ele disse, eu já entendi e tal. E ele veio lá, Anselmo, como presbiteriano, o senhor é o quê? O senhor é luterano? Eu falei, eu sou de Jesus, aleluia. Não, porque o senhor pregou esplendorosamente sobre a salvação hoje de manhã, e igual o senhor, ele disse lá, só o Hernandes. Eu digo, Hernandes não nos ouça hoje, né? Ele dizendo que igual o senhor, só o Hernandes, talvez a doutrina, né? Eu digo, aí sim, fato é que a doutrina é uma só, palavra pregada, uma só. Mas no final eu dizia para ele, filho, ele perguntando se nossa liberdade, a pergunta dele, se ele como então, entendendo o livre-arbítrio, se nossa liberdade pode tomar decisões. Eu falei, depende do lugar. Se você está morto em seus delitos e pecados, todas as suas ações espirituais são de um não regenerado, escolhas perdidas. Seu senso de juízo é zero e sua escolha pesa e pende para o pecado. Você entendeu? É assim. E o cara diz, então, eu vou pelo meu livre-arbítrio, pelas minhas decisões. Vai com tudo isso para o inferno. Porque você é não regenerado. Mas quando a Bíblia diz que a graça de Deus nos alcança, quando o Evangelho do Senhor ilumina os nossos olhos, e nós recebemos em nós o Espírito Santo, que nos convence que somos pecadores, que nos convence que Jesus é o Filho de Deus. Por isso a Bíblia diz, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás o quê? Salvo. O indivíduo pergunta, como eu posso crer? Quando o Espírito iluminar o seu coração. Aí você passa pelo processo do plano redentivo, que é a redenção, a experimentar o que eu chamo de regeneração, a ser uma nova pessoa, e essa nova criatura concebe tomar decisões, concebe aceitar o Evangelho, e ela diz, com minha boca confesso que Jesus Cristo é o Senhor. Amém, irmãos? E tal decisão nunca mais volta atrás. E tal sentença espiritual, ora outorgada por Deus no homem, que nasce regenerado em Deus e em Cristo, nunca voltará atrás, porque Deus faz deste homem uma nova criatura. Porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. Ao entender isso, então, cremos e absolutamente entendemos que das riquezas da graça de Deus, a principal delas é que na regeneração nasce a fé. Não existe fé antes da regeneração. Existe até algum tipo de credulidade, alguma percepção da crença, mas a fé salvífica nasce da regeneração. É esta fé que Deus implanta em nossos corações. A fé é fruto do que chamamos ressurreição espiritual. Nossa regeneração é obra e iniciativa de Deus, fruto único e exclusivo de sua graça. Não vem dos homens, para que ninguém se glorie. Quando o apóstolo Paulo vai enunciar
sobre a sua decisão de ir a Acaia, quando é anunciado àqueles irmãos que ele vai chegar e que ele chega, o que ele faz? Atos 18, 27. Ele chega em Acaia e anuncia que aquele que auxiliou muitos para que pela graça, ou melhor dizendo, ao chegar, ele auxiliou muito os que pela graça haviam crido. Me chamou a atenção, Atos 18, 27, a expressão, Paulo vai ajudar e auxiliar, não aqueles que estão tomando uma decisão, não aqueles que estão indo a Jesus, mas veja o texto, aqueles que pela graça haviam crido. Primeiro a graça de Deus agiu, para que depois aquelas pessoas pudessem conceber e pudessem crer no Evangelho. É por isso que celebramos hoje um culto a Deus, agradecendo a sua maravilhosa graça. A regeneração, irmãos, é uma ação divina, incondicional, de redimir e regenerar ofensores, culpados, conduzindo-os, pelo poder de Deus e pelas mãos do próprio Deus, a sua glória. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, 1 Pedro 1, 18, 19 e 20, diz assim: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Veja o verso 20. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. O plano redentor de Deus em Jesus e a eleição de Deus em Jesus para ser o nosso Salvador é vontade única e exclusiva de Deus. Eu não elegi Jesus meu Salvador, foi Deus que fez dele meu Salvador. Foi Deus que determinou ao seu filho: você vai descer, você vai viver entre eles, você vai dar a sua vida por eles e vai ser o sacrifício por eles para o perdão do pecado deles. Quem decidiu isso? Jesus. E quando alguém diz então o que é a eleição? Deus faz Jesus o eleito dele, para ser o salvador de todo aquele que nele crê. Amém, irmãos? Ali o plano de salvação absolutamente completo e dirigido ao homem, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, como e quando? 2 Timóteo 1,9. Pode colocar para mim na tela? 2 Timóteo 1,9. Se você tem Bíblia, veja lá. Quando somos salvos, a Bíblia diz assim: que nos salvou e nos chamou como uma santa vocação, não em virtude de nossas obras, mas, veja o texto, por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Volta para verificar se a versão é a mesma que eu tenho aqui. Volta no início. Nos salvou e nos chamou como uma santa vocação. Agora, veja lá a expressão. Não segundo, veja, as nossas obras. Nunca será. Nunca foi, nunca será, pela lei, pelas obras, pelas manifestações de nossas ações, até porque morto não faz obra nenhuma. Mas quando Deus realiza a grande obra, por isso o texto diz, mas por sua causa e sua própria, a versão diz, segundo o seu propósito e graça, na minha versão, por sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada por Cristo Jesus em tempos eternos. Essa é a riqueza do Evangelho de Deus. Essa é a riqueza da graça de Deus revelada a nós. É o amor de Deus que nos elegeu seus filhos. É o amor de Deus remidor que se manifestou a nós. É o amor vivificador de Deus que nos trouxe vida. É o amor salvador de Deus que nos leva à glória eterna. É o amor de Deus que nos faz perseverar. Por isso a Deus seja toda honra, toda glória e todo louvor. 2 Coríntios 9,15, o apóstolo Paulo vai dizer sobre a graça de Deus. Tem esse versículo aí? 2 Coríntios 9,15. É um versículo pequenininho, mas veja como Paulo glorifica a Deus. Toda a carta dele, ele glorifica a Deus pela graça dele. 2 Coríntios 9,15, veja lá. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Está lá, ó. Graças a Deus pelo seu dom inefável. Quem tem Bíblias aí pode verificar. A outra versão vai dizer, graças a Deus por um dom que não se pode descrever. Está aí o nosso musical, né? Indescritível. A outra versão, a nova, diz assim, graças a Deus por essa dádiva maravilhosa que em palavras não se pode expressar. Graças sobre graça. Terceiro lugar, irmãos, na verdade, segundo lugar, o segundo ponto dessa noite. Se o primeiro ponto nós falamos das riquezas da graça de Deus e celebramos essa riqueza, o segundo ponto é a lei de Deus e a graça de Cristo. Isso está em conflito? Quando nós colocamos a lei de Deus e a graça de Cristo em conflito, estamos dizendo que o evangelho é confuso ou que o plano de Deus está se atropelando. Isso não é real.
A Bíblia diz, João capítulo 1, verso 17, que a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei foi exposta em primeiro lugar e a graça posterior. Mas como relacionar a graça e a lei, não colocando-as em posição de conflito? Nós podemos fazer isso, mas a maioria não consegue. O comum hoje é encontrar no sistema lei e graça um conflito quase irreparável, destruidor da fé. No primeiro conflito que vejo entre a lei de Deus e a graça de Cristo, eu encontro o que chamamos de legalismo. Quem são os legalistas ou como se manifesta o legalismo? Ele frustra a graça divina, pois busca o quê? Retidão mediante religiosidade e obras da lei, considerando como fundamento de nossa aceitação diante de Deus tudo aquilo que você faz, toda a sua vida justa, reta e pura, ou seja, as obras que você realiza através da lei e das boas ações, são na verdade a sua forma de ser aceito diante de Deus. Isso é legalismo. E é interessante que você condena, isso faz com que você seja legalista, todos os outros que não conseguem ter o mesmo estilo de vida, ou a mesma prática de construção de obras que você. Isso é comum, né, Fernando? Hein? Aquele cara não é santo não, ele só vem um culto de vigília, eu venho 7. Percebe quando o legalista se destaca? Ele começa a mostrar e a apontar que o sistema que ele cultua, ou a liturgia que ele pratica, ou a forma religiosa pela qual ele vive, é então a maneira que o faz melhor e que o faz também mais aceito diante de Deus. Os que pensam assim, irmãos, na verdade estão tentando construir um evangelho, uma salvação pelas obras, e a Bíblia diz que tal geração despenca da graça. Quando você olhar um indivíduo desse, você fala assim, meu filho, está caidinho, hein? E quando ele perguntar de quê? Caidinho da graça. Pode bater no ombro, fala, ele está caidinho, hein? Por quê? Caiu da graça. E muitas vezes caiu em desgraça, porque está seguindo o evangelho da forma errada. Quem disse isso? Não é o pastor Carlos Elias, não. Abra sua Bíblia, Gálatas 5, versículo 4, veja lá. Quando você tocar no ombro de alguém e disser caidinho, o cara já vai se assustar e vai se lembrar. Gálatas 5, versículo 4, veja lá. Se nós pudermos colocar na tela, me ajuda. Gálatas 5, 4. Separados estáis de Cristo, veja lá, de Cristo vos desligaste, vós que vos justificai pelo quê? Pela lei. E o que aconteceu com essa geração? Da graça, decaíste. Todas as vezes que o legalista se apresenta, irmãos, o que esse indivíduo faz é mostrar o quão caído ele está e o quanto decaiu da graça, porque ele não é embasado e passeado e cheio do evangelho da graça de Deus. Gálatas 2:21 diz assim: não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Quem disse isso? O apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 2, versículo 21, para repetir e escandalizar os irmãos com o evangelho. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei tornasse justo diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Esses são os legalistas, um perigo de colocar a lei como um agente salvador e o respeito à reverência à lei como sendo o modelo pelo qual você vai se salvar. É cair da graça, é anular a graça de Deus. O segundo nível do problema que enfrentamos a respeito da lei de Deus e da graça de Cristo, não mais agora a lei, que é o legalismo, mas a questão da graça. Aí tem um outro problema, o que chamamos de antinomianismo. É difícil mesmo. Não sei nem se o pessoal vai poder escrever na tela, né? Para você guardar a palavra antinomianismo, que é diferente de legalismo. O que é o antinomianismo? Abra comigo Romanos 6 que eu explico. Romanos 6, 1 e 2, você verá o segundo tipo de gente que cria problema com a religião, porque ou ora vai ao extremo da lei, ou ora esconde seus pecados escabrosos na doutrina da graça. São os antinomianos, né? Veja lá Romanos 6, 1 e 2. Pois bem, diz o apóstolo Paulo, devemos continuar pecando para que Deus mostre cada vez mais sua graça? Veja o que ele diz. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? O que Paulo está dizendo? O antinomianismo erra por quê? Porque transforma libertinagem em graça de Deus. Isso não é evangelho, isso não é graça. A Bíblia, na verdade, denuncia que todo indivíduo que tenta esconder sua
vida cotidiana de pecados, na graça de Deus, nem crente é. Na verdade, é um grande hipócrita, usando a religião para camuflar a sua cultura de fé. Quem disse isso? Judas. Veja Judas, por favor. Não tem capítulos, né? Judas, o versículo 4. Talvez o irmão lá nos ajude colocando na tela. Veja como Judas denuncia gente desse perfil que vive aí praticando o antinomianismo. Judas, versículo 4, diz assim: pois alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio sem serem notados, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. A condenação de tais pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo, nosso único e soberano Senhor. Irmãos, quando essa gente infiltrada dentro da igreja ou da fé diz que a graça de Deus o permite levar uma vida imoral, o que a Bíblia diz, Judas versículo 4, é que esta gente foi registrada há muito tempo como gente que negou Jesus, o evangelho da fé. Irmãos, trata como gentil e o que, irmãos? Publicano. Não é convertido. Quando não entendemos a lei ou não entendemos a graça de Deus, obviamente caímos absolutamente nesses extremos. Aí você diz, o que fazer para equilibrar, pastor, e compreender? Porque temos a lei e hoje então somos salvos pela graça. Eu vou dar um perfil pelo qual você pode equilibrar. Abra seus ouvidos e o coração e entenda. A lei moral expressa a vontade de Deus para o homem em sua condição humana, em sua condição de homem. Ela não servirá à salvação do homem, mas ela guiará, a lei, guiará os homens a uma vida de piedade, obediência, submissão a Deus, isso com impacto direto em sua santificação. Ou seja, a lei está posta para a identificação dos pecados, para que nós reconheçamos os nossos pecados, mas para que isso produza em nós uma vida santa, de arrependimento pelos nossos pecados, e busquemos um caminho de santificação, e não do pecado. Amém, irmãos? E você diz, pastor, mas isso acontece de fato? Acontece, irmãos. Se o Espírito Santo de Deus e a graça de Deus alcançam uma pessoa, e essa pessoa vê que todos aqueles seus pecados o levariam à condição de perdição eterna, a viver e a morrer afastado de Deus eternamente, ele vai viver e vai morrer afastado de Deus eternamente. Quando o indivíduo encontra a graça de Deus que o salva de tudo aquilo, sem mérito nenhum, ele não pagou, ele não comprou, não fez nada, e nem é o que ele faz que o salva. Como que esse indivíduo faz na obra da regeneração? Ele se converte e passa a viver, irmãos, em amor a Deus. E o que a Bíblia diz é que ele passa a ter, na ética de sua vida cristã, na ética de sua conduta diária, uma vida de amor a Deus. Ou seja, a sua ética e a sua moral são a melhor expressão do seu amor a Deus. Eu não faço porque amo a Deus, eu não pratico porque amo a Deus, nesse lugar não pactuo porque amo a Deus, porque o meu Deus me transformou. Amém, irmãos? Ou seja, o Espírito Santo, quando nos regenera, nos dá a condição de abraçarmos os padrões éticos e morais da lei de Deus, e nós amamos, diz a Bíblia, passamos a amar a lei do Senhor. Quem diz isso? Tito capítulo 2, você veja Tito 2,11, quando ele diz assim, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Aí você diz, mas para que serve esse versículo? Para ficar então dizendo que todo mundo é salvo? Preste atenção, o versículo está lá para explicar o que a graça faz no crente. Veja o versículo agora 12, Tito 2,12, é o contexto. A graça de Deus nos ensina, Tito 2,12, a renunciar à impiedade, olha lá, educando-nos para renunciar à impiedade, mas o que, irmãos? Paixões mundanas, e a viver, olha que coisa linda, irmãos, e a viver no presente século de maneira sensata, justa e piedosa, nesta era presente. Carlos Fernando, que poder tem a graça? Que evangelho é o evangelho da graça? Então veja, nos liberta do legalismo, porque sabemos e reconhecemos que nosso esforço em cumprir a lei não nos salva, mas vamos observá-la. E num segundo momento, claramente olhamos para o texto e entendemos, mas o que esta graça faz? Ela me permite pecar, pecar e pecar, e todo dia dizer que os meus pecados, então agora, e tudo que eu faço todo dia está perdoado e eu sou salvo? Não, é o contrário, a graça nos tira do pecado, ela nos implanta uma ética do reino de Deus, ela nos implanta pelo Espírito Santo os valores da lei de Deus, por isso mudamos o nosso coração e a nossa conduta. O Espírito Santo de Deus continua, irmãos, a gravar a lei de Deus em nosso coração, durante toda a nossa vida, instruindo-nos pela Escritura Sagrada, nos elevados padrões de Deus, fazendo-nos todos os dias perceber
quão distante nós estamos da perfeição moral e espiritual que esses padrões de Deus requerem de nós. A verdadeira doutrina da graça humilha a soberba do legalista, que tenta justificar o seu próprio esforço aos seus próprios olhos, e por outro lado condena a preguiça espiritual e irresponsável dos antinomianos, que vivem para pecar e não têm vergonha de pecar e tentar dizer que tudo que fazem hoje, descaradamente na vida da igreja, estão cobertos lá pela graça de Deus. Não estão, porque esse indivíduo sequer foi regenerado e sequer foi transformado pelo poder de Deus. Quando entendemos isso, compreendemos como isso muda a nossa vida e a nossa fé. Sabe por quê? O fiel intérprete da Escritura, o fiel intérprete da graça de Deus, encontra na graça de Deus segurança salvífica e na ética sua expressão maior e melhor de gratidão a Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. A nossa ética é sim a nossa melhor expressão do quanto nós amamos a Deus. Para terminar, o apelo desta mensagem será: pastor, o que significa tudo isso para nós? Significa que desde que nós somos salvos pela graça, que recebemos esta riqueza de graça e esse poder da graça em nossos corações, e compreendemos a lei como nossa postura ética para viver diante da lei, com postura ética e moral e conduta moral que agrada o Senhor, mas que ao mesmo tempo temos pela graça perdão em Deus para os pecados frontalmente praticados em cada um de nós, quando a lei nos condenou. E a dizer assim: como somos salvos então? Nós somos salvos porque estamos debaixo da graça de Deus. Abra comigo Romanos 6, versos 14 e 15, e aqui terminamos a mensagem. Romanos 6, 14 e 15, veja o que diz a palavra do Senhor. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E então, vamos pecar porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça? Diz Paulo, Romanos 6, 15. De maneira nenhuma. O versículo base, irmãos, ao último ponto da mensagem, é o versículo 14. O pecado não os dominará. Exatamente por quê? Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. O maior privilégio do cristão, irmãos, é viver debaixo da graça. Quando nós estamos debaixo da graça, a primeira verdade é que o crente que vive debaixo da graça é livre do domínio do pecado. Não é mais escravo do pecado. Qualquer que tenha sido o seu pecado, o pecado que estava lhe envergonhando ou lhe deixando refém do diabo, esse pecado não lhe domina mais. Romanos 6,14, pois o pecado não os dominará. Romanos 8, 13 e 14 diz assim: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Romanos 8, 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o que, irmãos? Filhos de Deus. Para alguém que vive debaixo da graça, irmãos, não dá para viver no pecado. A sua união com Cristo e a sua união com a pessoa de Jesus Cristo modifica absolutamente e totalmente a sua natureza. Quando um homem é liberto do domínio do pecado, ele passa a amar e a buscar santidade em Deus, e a santidade de um Deus santo passa a entrar no seu templo, que é Ele mesmo, pela ação e obra do Espírito Santo, e é a santificação pela qual ele verá o Senhor. Segundo lugar, o crente que vive debaixo da graça de Deus é livre não somente do domínio do pecado, mas da servidão do pecado. Uma coisa é o domínio, você já praticou e é escravo daquele ato. Agora outra coisa é do domínio, você faz todo dia a mesma ação pecaminosa. Irmãos, a graça de Deus nos livra do domínio e nos livra da servidão do pecado. Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam o Espírito que os escraviza para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. A nova versão transformadora diz: pois vocês não receberam um Espírito que os torne de novo escravos e medrosos. Irmãos, quando estamos debaixo da graça de Deus, o medo se vai. A Bíblia diz que nós, pelo amor que Deus nos dá na cruz, nós podemos vencer todo o medo. Viver debaixo da graça é definitivamente se libertar do medo de um futuro incerto, encontrar a morte e ser destruído. Sim, quando estamos debaixo da graça, tudo isso é passado. Não temos medo da morte,
porque celebramos a vida. Não celebramos e não temos medo da culpa, porque estamos debaixo do perdão de Deus e nos livramos, irmãos, absolutamente nos livramos do peso da condenação eterna. Quem vive debaixo da graça sabe que é um filho adotivo de Deus, amado, vive seguro e sabe que a herança que o aguarda no céu, é alegria perene e eterna com Deus. Quando o medo invadir a sua alma, quando a insegurança invadir o seu coração, quando dúvidas permearem sua mente, lembre-se das doutrinas da graça. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando começamos a perceber esta maravilhosa graça, e quando esse perdão de Deus, e esse favor imerecido, toma nosso coração, temos em Deus o nosso porto seguro, e na graça de Deus, o local e a certeza de nossa salvação. O grande Newton disse: preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Perdido andei, sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. A graça então, meu coração, diz ele, do medo libertou. Ó, com preciosa salvação, a graça me outorgou. Promessas deu-me o Salvador e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo o meu viver. Perigos mil atravessei, mas a graça me valeu. E são e salvo, agora irei ao santo lar no céu.